vida nova. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 está dito: pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Bom, Gênesis nos apresenta como o pecado entrou no mundo pela desobediência do casal Adão e Eva. Esse pecado que os fez perder o acesso ao paraíso e, consequentemente, a presença do Senhor. Por causa disso, a morte, que não era algo naturalmente programado para nós, passou a ser parte da nossa vida. O ser humano havia sido programado para viver a eternidade celestial. Contudo, escolheu agir contra a vontade do Pai. O ser humano repetidas vezes desviou-se do seu caminho de retorno ao Pai e pecou contra o seu Criador em atos de rebeldia. Mas no mesmo momento em que fomos afastados da presença de Deus por causa do pecado original, o Senhor, desde a queda, planejou nos redimir e enviar aquele que pisaria na cabeça da serpente para nos livrar dos efeitos do pecado. Portanto, a esperança e os planos para a nossa redenção e o resgate das trevas para a luz são um assunto central das Escrituras. E todos os patriarcas, profetas, reis e juízes do Antigo Testamento pavimentaram os caminhos e apontaram para a vinda de Cristo para nos resgatar e nos elevar de rebeldes destinados à condenação à condição de filhos salvos e redimidos. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Fez tudo isso para nos reintegrar ao plano de Deus, resgatando-nos do frio e escuro abismo no qual nos encontrávamos para os mais altos montes, onde podemos sentir sua presença e ser iluminados e aquecidos pelo seu amor. Mas para isso ser uma realidade, você precisa primeiramente se render ao senhorio de Cristo e lhe entregar o controle da sua vida. A frase do dia que o escritor deixa é: a humildade não o faz melhor que ninguém, mas o torna mais parecido com Jesus. Coisa interessante. Esse texto é lindo e ele termina o devocional de hoje falando assim, para que você desfrute da presença de Deus, para que você sinta essa presença, para que você desfrute do seu amor, você precisa primeiramente se render ao senhorio de Cristo e entregar o controle da sua vida. Eu acho que a coisa mais difícil do mundo é você entregar o controle da vida na mão de Jesus. Mas é algo que é fundamental. Se você não entrega, se você não consegue entregar a sua vida para Jesus, se você fala assim, eu recebo Jesus como meu Salvador no meu coração, isso é maravilhoso, eu sinto esse amor, eu sinto essa paz no meu coração, isso é a metade do caminho. A outra metade é, agora, a partir daquele momento, você vai ter que permitir que Ele guie os seus passos. Você vai ter que permitir que Ele seja o Senhor da sua vida. Entregue o controle na mão dele e você vai perceber coisas extraordinárias acontecendo. E muitas das vezes, os efeitos do pecado têm dominado a nossa vida. Ódio, mentiras e mais mentiras, tristezas, amargura, adultério, prostituição, roubo, maus dizeres, fofoca, no caso, homicídio. Todas essas coisas têm tomado conta da vida dos homens porque são os efeitos do pecado na vida das pessoas. Mas existe uma pessoa que pode tirar esse efeito da sua vida, esse efeito do pecado. E muitas das vezes o efeito do pecado está até mesmo no ambiente religioso. Tem um texto que eu acho muito lindo, que é o de Lucas, quando Jesus conta que um fariseu foi orar e um publicano foi orar. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim, olha, o fariseu orou, Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esse publicano, eu dou dízimo, eu faço, eu aconteço. O publicano, Jesus vai dizer o seguinte, que ele não ousava olhar para o céu, mas batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E Jesus vai fazer a pergunta, qual dos dois saiu justificado desse momento de oração?
E Jesus mesmo vai responder que foi o publicano que se humilhou diante da presença de Deus. Isso é porque os efeitos do pecado, ele não se limita simplesmente a ações que são entendidas como pecado nítido na nossa mente, tipo uma pessoa que assassina, uma pessoa que adultera, uma pessoa que mente, uma pessoa que programa as coisas e para sair beneficiado nesse programa, vamos dizer assim, uma pessoa que engana. Essas coisas são muito claras, mas quando se trata de religião ou mal disfarçado de bem, isso daí não sempre é tão claro, mas o pecado ele age também nessa hora. Tanto é que Jesus vai dizer que esse homem não saiu justificado por causa do pecado. É o pecado que não nos permite ser justificado diante de Deus. Mas qual pecado? Aquele que não é redimido, aquele que não é confessado, aquele que não é exposto diante de Deus, vamos dizer assim. Então, hoje, que Deus nos abençoe com esse devocional que nos chama para ser livres dos efeitos do pecado, e para isso é necessário, primeiramente, a gente chegar diante de Deus, porque só Ele que pode livrar a gente do pecado. Tudo aquilo que é ruim em você, que você vê e sabe que é pecado, Ele pode tirar. Então, o devocional de hoje está falando para mim e para você que nós podemos ser livres dos efeitos do pecado, podemos ser livres do pecado. O que nós precisamos fazer é receber Jesus no nosso coração e permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida, entregar o controle da nossa vida. Isso daí é incrível. Então, hoje, eu convido você, nesse dia tão especial, a entregar o controle da própria vida, para ter essa vida nova. Para ter uma vida nova em Deus, você precisa de entregar o controle da sua vida para Ele. Então, que você entregue hoje. Faça uma oração, fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos a partir de hoje, Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, tudo aquilo que eu sou, Senhor. Toma o controle. Eu tenho certeza que você vai experimentar coisas extraordinárias. O que vai acontecer aqui é, como disse no texto aqui, que você vai sair de um lugar frio, escuro, de um abismo, e vai para um alto monte, onde você vai sentir a presença de Deus, você vai desfrutar de coisas extraordinárias. Mas para isso, você precisa de entregar o controle, você precisa de receber Ele no seu coração. Se você está vendo essa mensagem e ainda não recebeu Jesus no seu coração, eu te convido hoje a receber Ele no seu coração. Se você está distante do Senhor, volte, porque só nele você vai ter segurança, paz e, vamos dizer assim, a vida eterna que Ele tanto prometeu. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.